Muito bom dia. Hoje é dia 18 de junho, 18 de 6 de 2025. E hoje vou te chamar para mais uma vez meditar comigo na palavra de Deus. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a sua vida? Como é que está seus sentimentos? Como é que tá suas emoções? Como é que tá as suas esperanças? É isso aí. Mais um dia. Mais um dia Deus te deu, mais um dia Deus te deu, mais um momento de você agradecer, de você louvar ao Deus da tua salvação. E eu quero chamar você para meditar comigo na palavra de Deus. A priori, ela está aqui registrada aqui no meu quadro. Esse quadro eu estou para apagar e refazer novas palavras, novos momentos, novos devocionais com Deus. E hoje estamos perto de finalizar. E hoje a gente vai falar sobre Josué 1:9, que está aqui, ó. Josué 1:9, que diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. A palavra de Deus é atemporal. Ela foi aqui para Josué, foi o substituto de Moisés, e ela é para você, ela é para mim também. Mas ela tem também aqui, deixa eu trocar de óculos, que esse óculos aqui não está católico não vai me ajudar a ler. Eu quero examinar com você, abra a tua Bíblia também, em Deuteronômio, capítulo 31, e versículo 6. Deuteronômio é as repetições das leis. Esforçai-vos, diz Deus, tá? Diz Deus para você, diz Deus para mim. Não é mais para Josué, não é mais para Moisés, para você e para mim. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Mais uma vez, Deuteronômio 11, capítulo 31, aqui é Josué 1:9, mas vamos ler também Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Tá na madrugada desse dia, o tique e o teco ainda tá meio difícil de acordar, mas o Senhor me colocou para compartilhar essa palavra, compartilhar essa mensagem nesse dia 18 de junho de 2025, e o teu Espírito vai nos direcionar nessa direção, e ele tem um propósito para você e para mim. Ele quer falar conosco. Então vamos ouvir? No final eu vou orar por você. Se você quiser, você compartilha essa mensagem, você curte, você se inscreve. Só se você quiser, só se te abençoou, só se algo novo aconteceu dentro de você. Tá? Do contrário, não faça nada. Você só deve pagar aquilo que você recebe. Eu, pelo menos, parto desse princípio. Então nós estamos falando de alguém que substituiu o grande profeta Moisés, que foi Josué. E diz assim em Deuteronômio 11, 31:11, 31:6. Nossa, eu tô com esse 11 na cabeça. Deuteronômio 31, versículo 6. Deuteronômio 31, versículo 6. Repetições das leis. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante das dificuldades, diante das grandes lutas, diante das grandes batalhas, diante das aflições, né? Diante deles. Então você esforça, você anima, não tema e nem espante, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Não é eu que estou falando.
É o livro milenar. É a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Hoje é a ordem para esse dia. E nós vamos aqui meditar um pouquinho no que diz aqui nesse quadro. Como eu disse, eu vou estar pagando. Não te mandei eu. Quem está te mandando? Deus. Né? Não te mandei eu. Esforça-te. Tem bom ânimo. Já estamos em Josué 1:9. Não pasme, não se espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. E eu poderia citar para você Salmo 1. Felizes e abençoados são todos aqueles que meditam na palavra do Senhor, de dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros, a qual darão seus frutos em estações próprias, tudo o que fizer prosperará. Por quê? Porque você medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Por quê? Porque você fala com Deus todos os dias, de dia e de noite. Por quê? Porque você anda com Deus. Então, se você anda com Deus, se eu, que somos pequenos, somos falhos, somos negligentes, estamos andando com Deus, estamos buscando conhecimento em Deus. Imagina Deus, se eu e você estamos fazendo a nossa parte, imagina Deus se não vai fazer a parte dele. Primeiro porque é promessa, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, não espante, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu vou com você. Ou seja, é um Deus que não mente, é um Deus imutável, é um Deus que não há sombra de variação, é imutável, não muda. Então as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Então ele te diz hoje, esforça. O que é esforçar? Tenha força. Vamos aí para a vida prática. Eu vou ganhar força como? Eu tenho um biotipo físico. Como é que eu vou ganhar força muscular, força física? Eu preciso exercitar a musculatura, exercitar os músculos. Eu preciso ir para uma academia e preciso fazer treinos. Não é do dia para a noite, mas eu vou galgando um corpo mais forte, mais musculoso. Eu vou ganhando mais força na medida da prática diária, todos os dias. Então eu vou ganhando força. Tenha força. Tenha bom ânimo. Então, a força não vem do céu. Ela não vai vir do céu. É uma capacitação que você tem que buscar. Força. Você precisa buscar essa força. Você precisa se capacitar. Eu preciso se capacitar. Então, se fosse questão física, somos corpo, alma e espírito. Questão física, como uma boa alimentação, uma alimentação regrada a menos veneno, menos bebida, menos droga, ou de preferência droga nenhuma, bebida nenhuma, e, é claro, beber água, sucos, uma alimentação mais saudável, vamos dizer assim. Porque 1 Coríntios 3:16 diz: não sabeis vós que sois casa e morada do Espírito Santo? Que sois templo do Espírito Santo? E aí pelo 17, seguindo a leitura, e se vós destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então quer dizer, eu preciso cuidar dessa casa, que é morada de quem? Do Espírito Santo. Isso é conselho de 1 Coríntios 3:16. E 17 é um alerta: se você destruir, se você não cuidar, eu vou destruir, diz o próprio Deus. Então ele diz aqui: não estou te mandando, esforça, tenha força, tem bom ânimo. Não é nem ânimo, não é nem para você ter ânimo, é para ter bom ânimo, é acima de só ter ânimo. Esteja animado. Aí você pode me dizer: como eu vou estar animado cheio de problema? Como eu vou estar animado com dívidas? Como eu vou estar animado cheio de boleto? Como eu vou estar animado sem saúde? Como eu vou estar animado? Se você tem um Deus, se você acredita no Deus, Yahvé, Yeshua, o grande Jeová,
a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você precisa, sim, ter bom ânimo. Você precisa, sim, se esforçar. Você precisa, sim, não ter medo. Você precisa, sim, não se espantar diante dos problemas. Porque é a ordem da palavra. É a ordem da palavra divina. Do Manual do Ser Humano, do livro milenar. Então, não é Deus que vai te dar o ânimo, é você que precisa ter. É você que precisa lembrar, existe um Deus. Existe um Deus que proveu lá no deserto, que livrou aquele povo do Egito, e que abriu o Mar Vermelho, e que fez sinais, prodígios e maravilhas, milagres. Se existe um Deus que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo habitou entre os homens, João 1:1, Mateus 1:1, João também 1:1, que diz que Jesus veio a essa terra, o próprio Filho de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, a qual deu o Filho, ou seja, amou você loucamente, de tal maneira é amor loucamente, que deu seu único Filho um diante para vir e remir você, comprá-lo de novo, João 3,16. Então é isto. Se você tem esse Deus que por você faz loucura, se você tem esse Deus que por você está com você, e que as promessas dele são fiéis e verdadeiras, porque ele não é homem para que minta, também filho do homem para que se arrependa, então todas as tuas promessas, que são mais de 8.000 promessas, cumprirão na minha e na sua vida. Se você estiver com ele, se você andar com ele, se você observar em tuas leis e meditar na tua palavra. Se você ama a Deus, por que Deus diz em Deuteronômio 11:1? Aqueles que me amam, meditam na minha palavra, observam os meus preceitos, os meus mandamentos, as minhas ordens e praticam todos os dias. Então, você vai a Deus e Deus vem a você. Então você tem que ter bom ânimo. Você tem que acordar animado, porque você olha para os seus problemas, dificuldades, necessidades, doenças. Existe um Deus suficientemente mais poderoso, poderosíssimo, que pode fazer tudo esse cenário mudar. Então eu vou animar, eu vou me alegrar, eu vou estar forte. Então aí você vai animar. Somos compostos de corpo, alma e espírito. Então vamos dizer que o meu físico, eu vou fortalecer ele através da boa alimentação, atividade física, alongamentos, enfim. Vou criar uma saúde boa pro físico. E aí eu vou ter força. Vou estar forte. O ânimo é na questão da psique, nas emoções. Então, vamos aqui dizer alma. Alma. Somos compostos de corpo, alma e espírito. Então eu animo a minha alma, o quê? Jeremias diz, trago à memória tudo aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? Eu nasci, era bebezinho, fui crescendo, hoje sou homem. Pronto. Estou crescendo, estou vendo dias novos, estou vendo as coisas acontecerem. Independente de dificuldade, independente de crise, independente de guerra, eu estou vivendo. Então, eu passei tudo isso, eu vivi tudo isso. Eu vejo meus pais, eu vejo meus avós, eu vejo o povo contando de bênçãos, maravilhas, sinais, prodígios e milagres que Deus fez. Então, eu trago à memória tudo isso e agora eu vou me animar. A alma minha se anima, tenha bom ânimo, porque existe um Deus a qual podemos confiar e ainda o louvaremos. E eu não vou ter medo. Tem guerra, estão explodindo prédios, isso e aquilo, é uma lástima, porque o homem está guerreando, por quê? O homem está se matando, por quê? Estão tirando a vida do semelhante, por quê? Por poder, por status. 1 Coríntios 2:9, o que diz? Aquilo que nem olhos viu, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano, mas que Deus já preparou desde a fundação do século, morada eterna, vida eterna, onde não há dor, onde não há luto, onde não há guerra, onde não há fome, onde não há ladrão, onde não há quebra de princípio. Então existe uma promessa de uma eternidade,
Porque o homem está brigando e está lutando e está guerreando pelo quê? Por algo que parece. Quanto de riqueza, quanto de joia, quanto de prosperidade precisa ter o homem? Diz você quanto você precisa. Porque aos meus 53 anos de idade eu descobri que eu preciso de muito pouco para viver. Eu tenho feito muito tendo tão pouco. E a gente demora a descobrir isso. Mas que bom que você descobriu, que bom que eu descobri. Que você não precisa de comprar, de consumir, de guerrear, de se matar, de ofender, de quebrar princípio, de machucar aqueles que você ama, aquelas pessoas, seus próximos, por tão pouco. Porque ainda que seja uma Lamborghini, ainda que seja muita joia, muita conta bancária, isso vai perecer. Isso é perecível, isso não é eterno. Então, para quê? Então não se espante, porque vê esse povo louco, brigando, guerreando, por tão pouco, por tão nada. Mas lembre, porque eu, diz Deus, Senhor, teu Deus, estou contigo, por onde quer que você for. Então meditamos aqui Josué 1:9. Josué era um grande, ou melhor, era um garoto. Moisés estava afindando, Deus já tinha falado para ele que ele ia ser tirado dessa terra. E ele falou: Josué, você foi escolhido. Ungiu ali Josué, capacitou pelo Espírito Santo de Deus. E Josué já era um homem corajoso, porque na missão ali que foram espiar a terra prometida, né? A terra que mana leite e mel, na época da velha aliança, depois que Deus tirou eles do Egito, com mão forte, com as 10 pragas, com o mar vermelho, com o maná, com a presença de Deus de dia e de noite, coluna de fogo de noite, clareando, aquecendo aquele povo, e coluna de nuvem de dia, tirando o sol escaldante do deserto. E ali eles foram caminhando por 40 anos, e foi por 40 anos por conta da rebeldia. Não vamos entrar nesse detalhe, mas enfim, esse mesmo Deus agora está diante da terra prometida, e aí manda 10 espias. Josué era um desses espias. A maioria dos espias olhou nos gigantes, olhou na terra e encontrou a dificuldade. A maioria dos espias encontrou ali muitas afrontas e impossibilidade de alcançar e vencer aquele objetivo, de entrar naquela terra. Promessa de Deus. Deus prometeu que iria entrar, mas eles viram dificuldades. Mas Josué foi um dos que, ao invés de apontar todas as dificuldades que todos os demais apontaram, ele disse: é só um povo, e nós temos o Deus, o Todo-Poderoso do nosso lado, e temos a promessa. Então vamos conseguir, vamos alcançar. E ele agora estava sendo preparado por conta desse bom ânimo, por conta dessa força que ele criou, por conta de não pasmar diante da dificuldade, por conta de não se espantar. Ele agora foi convocado para adentrar aquela terra. E não só para adentrar, mas liderar todos que iriam entrar naquela terra. Quando você para de ficar dando desculpa, para de murmurar, para de ficar olhando para os gigantes que estão à sua volta, quando você para de ver as dificuldades, você é chamado, você é preparado, você é convocado para liderar, para alcançar os objetivos, para levar pessoas a esses lugares de vitórias. Então traga para o seu dia de hoje, traga para o meu dia de hoje. Qual é a sua dificuldade hoje? Qual é o seu gigante hoje? Mas existe uma promessa. Seja de ser forte, seja de corajosos, tem de bom ânimo e não tenha medo de nada, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Josué 1:9, o Deus de Deuteronômio 31:6,
diz: vai, porque eu sou contigo. Onde quer que fores, estarei contigo, desde que esteja meditando na minha palavra. E para finalizar, antes de orar, quero te chamar, tem aqui no quadro: não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica, ação de graça, e a paz que excede todo entendimento, a de Deus, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se quiser conferir, abra a tua Bíblia aí em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos. Você está ansioso? As dificuldades tão grandes, as lutas, as batalhas, você está enfrentando uma grande aflição, um grande problema. Não ande ansioso por isso, não esteja ansioso por isso, tá? A ansiedade é doença, a ansiedade gera depressão, depressão é uma doença que vai só piorando e precisa de tratamentos sérios, medicamentos, psiquiatra, enfim. Então não deixa isso entrar na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu corpo. Não andeis ansioso por coisa alguma, por nada. Antes, qual que é a sua necessidade, qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu problema, qual que é a sua necessidade hoje. O que você precisa hoje? Coloque de joelho, fecha a porta do teu quarto, entra no seu íntimo, com Deus. Se prostre, ou simplesmente fecha o olho, abaixa a sua cabeça, em sinal de reverência, de submissão, de dependência. Porque Deus, Ele quer isto, quebrantamento. Deus, Ele quer isso, confiança, fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 11, 6. Então, através da oração, pedindo, oração não conversa, igual estamos falando aqui, conversa com seu Deus. Deus, olha a minha saúde. Deus, olha a minha dificuldade. Deus, eu estou precisando disto. Deus, né? E começa conversando, uma conversa normal com seu Deus, com teu Criador. Começa primeiro adorando Ele. Mateus 6, Pai nosso que está no céu, santificado. Então, santifica, adora o Deus, né? Daqui a pouco eu vou orar e vou te dar uma prévia aí de como se faz uma oração. Então, ora, suplica. Deus, eu preciso muito disto. Se o senhor acha que eu não preciso, então me convence que eu não preciso. Então você vai ter as respostas de Deus. Com ação de graça, já começa a agradecer porque Deus vai te dar. A promessa da palavra, tudo aquilo que você busca a Deus já vem de seu encontro. Já começa a agradecer por esse Deus que é grande, onisciente, onipotente, onipresente e que pode fazer. Então já começa a agradecer. E depois que Ele te der aquilo que você está pedindo, continue agradecendo. Porque não é só pedir. Diante de Deus. E a paz que excede, e a paz que homem nenhum pode entender, que homem nenhum pode compreender. Então ela excede todo o entendimento humano, todo o intelecto, toda a sabedoria. Homem nenhum consegue entender alguém que diante de uma guerra, diante de N situações, consegue ter paz, consegue ter alegria, consegue ter ânimo, consegue ter força. Essa é a confusão que Deus faz para o homem que não tem Deus. Mas aqueles que têm Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, guardará os vossos corações, o músculo, corações, sentimentos, sentimento de alma, né? E os seus pensamentos, intelecto, raciocínio, né? Razão, guardará tudo isto em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque é o nosso Salvador, porque é o nosso Redentor. E dito isto, eu quero examinar Colossenses 3, 16, 17 com vocês. Colossenses 3, 16, 17. Para fechar e já vamos orar. Vamos pegar o outro óculos, que esse óculos ele está embaçando. Pronto, resolvido. Colossenses 3, 16, 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E o vosso, aqui no 16, é a mesma coisa do Salmo 1 ou Deuteronômio. Ou seja, precisamos examinar a palavra de Deus todos os dias, de dia, de noite, né? Gastar um tempo observando o manual do ser humano, todos os dias. Tá? Essa é a ordem. A palavra de Cristo habite em vós. Para a palavra de Deus habitar em mim, eu preciso examinar, eu preciso ler, e ler de voz alta, tá? Para aumentar minha fé. Essa é a recomendação de Romanos 10:17. Como é que a fé vem? Através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Admoestando-vos uns aos outros com salmos, né? Com orações, com poesias, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, né? Louvando ao Senhor, com graça em vossos corações, né? Que os nossos corações estejam sempre agradecidos a Deus por Ele existir, por Ele estar nos atendendo, por Ele estar nos ouvindo. E quando fizerdes alguma coisa, seja por obras, seja por fazer, ou por palavras, sempre faça em nome de Jesus. Por quê? Filipenses 2:9, ele é o nome sobremaneira exaltado por Deus Pai, que tem o poder de fazer as coisas acontecerem, né? Então, é o nome pelo qual todos irão a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim, disse Jesus, o nosso Senhor. Agora aqui vem conselhos práticos, tanto para marido, para mulher, para filhos. E vamos ler aqui. No versículo 18 diz assim, Colossenses ainda 3:18 agora. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não irriteis contra elas. Então aqui, os maridos, as mulheres, dependam dos seus esposos e os seus esposos sejam provedores, né? Não é ser escrava, não. É ser, porque o que Jesus quer de nós, que amamos, que amemos. Eu não tenho esposa, mas vou ter, porque Deus está preparando. Mas aqueles que têm, ame as suas esposas como Cristo amou sua igreja, né? A esposa de Cristo é a igreja. Então, não é porque ela é o sexo mais frágil, porque é o sexo mais fraco, é que você vai querer fazer ela de sua escrava. Não. Ela é um vaso para você cuidar, para você amar. E a mulher hoje em dia é mais forte do que o homem. Mas não é o homem de verdade, porque o homem de verdade, o homem provedor, o homem que é homem, que honra, né? Ser homem, ele vai sempre cuidar da sua mulher, vai sempre prover para o seu lar. E ele vai sempre ser o sacerdote da sua casa. Então esse é o conselho. Da palavra. Hoje está mudado? A palavra não muda nunca. É imutável. Vós, maridos, né, já falei. Agora o conselho para os filhos. Versículo 20. Lemos o 18 e 19, agora vamos ao 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam ânimo. E vamos fechar aqui então, no 21. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, né? Porque isto é agradável ao Senhor e é como mandamento, como promessa, que é Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Honrais os seus pais, seu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Muitas pessoas dizem, meus dias já têm destino, o dia certo eu vou embora. Segundo a palavra, tanto na velha como na nova aliança, Hebreus 11:5 e Êxodo, velha aliança 20:12. Se honrar pai e mãe, seus dias vai ser prolongado. Se não honrar, seus dias vai ser encurtado. É a palavra. E vós, pais, conselho para mim que sou pai, para você que é pai, conselho para o pai, conselho para o filho, conselho para a esposa, conselho para o esposo, para a
mulher, para o homem. A Bíblia tem tudo. Todas as perguntas que você quiser fazer, a Bíblia vai te responder. Até rimou. É isso aí. Terminando aqui essa reflexão, essa meditação que Deus tem nos revelado, tem trazido para nós nessa manhã, nesse dia. Então, que os pais não irritem os filhos. O que é não irritar os filhos? É querer que os filhos façam aquilo que ele não faz. Né? Filho, seja obediente. Filho, não minta. Filho, não roube. E aí ele pega e faz. Filho, não minta. Daqui a pouco alguém liga para ele e ele... fala para mim, fala que eu não tô. Tá mentindo. Filho, não faça isso. E daqui a pouco ele está fazendo. Isso é irritar. Meu pai quer que eu faça, mas ele não faz. Então, ser de exemplo para os seus filhos. E eles vão seguir. Porque a gente ensina mais por exemplo, né? Por uma modelagem, por uma mostragem. Por isso que Jesus discipulou os seus 12 discípulos e ensinou eles fazendo. Ele fez, depois ele, agora eu vou mandar vocês. Foi a missão dos 70 e enviou ao campo missionário para evangelismo, para cooperar milagres, sinais, prodígios, e eles voltaram muito felizes. E quando eles voltaram felizes e regozijando, mestre, fizemos isso, aquilo no seu nome. E aí Jesus, não esteja feliz por tudo isso, mas esteja feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida. E assim nós vamos terminar. E agora eu vou ministrar uma oração que o Espírito Santo quiser aqui colocar para nós. E será que na viola? Para finalizar essa reflexão nossa, bem? Amado Deus, Tu és o Deus soberano, Tu és o Pai, Senhor Jesus, Yeshua, Deus conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Espírito Santo, divino Espírito Santo, amado Espírito Santo, precioso Espírito Santo, nosso amigo, o Deus que habita o homem, habita a mulher, o Deus que está presente na terra. A todos que convidaram, Tu já faz habitação, Tu já mora no nosso íntimo, no nosso ser. E Tu tem frutificado o fruto do amor, da paz, da longanimidade, da fé, da temperança, do domínio próprio. Tudo isso vem de Ti. Andar uma vida com em espírito é estar contigo. E uma vida com Deus precede trabalho para Deus. Então aqui nós estamos gravando, compartilhando esta mensagem, essa reflexão e esta oração agora. Espírito Santo, ore conosco, suplica conosco, interceda conosco, pois Tu és santo, Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente, onipresente, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o nosso Deus. Então, na beleza da Tua santidade, nós glorificamos o nome que é sobre todos os nomes. Nós exaltamos o Deus da nossa salvação. Ore por nós. Esse dia 18 de junho de 2025, ore por nós. Nós temos as nossas necessidades, as nossas carências, e nós confiamos tudo em Ti. Como diz na Tua palavra hoje, que nós não andemos ansiosos por nada, mas antes coloquemos em oração diante de Ti, oração, súplica e com ação de graça. São os princípios da oração. Então, nós sabemos, segundo a Tua palavra, segundo a Tua ordem, que a paz que excede todo entendimento, que vem de Ti, ó Deus, meu Pai, nosso Pai, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a Tua palavra. E nós estamos orando a Tua palavra. E Tu és fiel, pois Tu vela pela Tua palavra. Seja o Deus provedor, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos cura, que nos liberta, que nos salva, que nos restaura. E assim, como também diz na Tua palavra hoje, nesse conselho, em Josué 1:9 e Deuteronômio 31:6, que nós possamos
buscar força para estarmos fortes. Que nós possamos meditar na tua palavra, de dia e de noite, para sermos fortes, para sermos corajosos, para ter bom ânimo, para conhecermos esse grande Deus, esse eterno Deus, o Deus Criador de todas as coisas. E assim, que nós possamos, em fé, evoluir, crescer, transbordar na vida dos nossos próximos. Então nós vamos ser fortes, vamos ser corajosos, vamos ter bom ânimo, pois isto é missão que eu preciso ter. Animar minha alma, trazer à memória tudo que me traz esperança. Pois assim, lembrarei desse Deus que não tarda, que não falha, e que mesmo que às vezes parece que está em silêncio, mas quando está em silêncio é porque está trabalhando ao nosso respeito, está fazendo algo ao nosso respeito. E muitas das vezes as lutas, as dificuldades, não é derrota, mas é preparação, treinamento para alcançar degraus maiores em ti. Porque muitas das vezes, sem sermos preparados, nós vamos receber algo e não vamos saber administrar e vamos nos perder. É como se fosse uma criança sem ser habilitado para ter um automóvel. E quando tem um automóvel, sendo criança, sem conhecer as leis de trânsito, sem ser habilitado, elas serão punidas pelas autoridades. Ela pode provocar acidente, ela pode machucar e se machucar, ela pode se perder. Mas quando recebe a habilitação, quando entende todas as coisas, ela não machuca, ela não se machuca, e as autoridades não a punem, pois está habilitada, está preparada. Assim, muitas das vezes, no âmbito espiritual, o Senhor precisa nos preparar para receber a nossa bênção. Que adianta um jovem casar sem saber honrar sua esposa? Que adianta o jovem casar sem saber honrar seu marido, sem saber que não pode mais viver na vida de balada, na vida de ociosidade, mas tem que viver para o marido, tem que respeitar o marido, tem que honrar o marido. Então existe uma preparação, existe um treinamento. Então eu quero que o Senhor, por tua graça merecida, por tua misericórdia duradoura, abençoe todos os filhos que estão ouvindo, que ouvirão esse vídeo. Abençoe todos os pais, para que possamos cumprir princípios e obedecer mandamentos dentro da tua palavra. Que nós observemos, que nós possamos buscar conhecer a ti mais, cada vez mais, e a tua palavra, e tudo sobre nós, pois a Bíblia é o manual do ser humano. Que os maridos, que as mulheres, as esposas, que os homens possam também conhecer e praticar princípios e não quebrar mandamentos, pois assim sabemos que o Senhor cumprirá a tua parte. Sede fortes, sede corajosos, tende bom ânimo e não tende medos de nada, pois eu, o teu Deus, estou contigo, onde quer que andares. Porque não quebrou o princípio, porque observou as leis e mandamentos, porque foi habilitado pela palavra. E assim tem a proteção do Deus onisciente, do Deus onipresente, do Deus onipotente, do Deus soberano. Assim eu quero pedir perdão por todos os meus pecados, todas as minhas falhas, fraquezas, negligências e omissões. Que o Senhor me limpe. Quero liberar perdão por todos aqueles que me julgam, que me desprezam, que me abandonam. Sim, quero liberar perdão, pois também é uma prática de princípio. Quero orar por todos aqueles que me perseguem
Quero amar todos os meus inimigos e orar por todos aqueles que me perseguem. Colocar em tuas mãos, pois a ira, a justiça, tudo vem de ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro, suplico, agradeço, engrandeço e intercedo a favor de todos que estão me ouvindo, que recebam suas petições, suas súplicas, suas intercessões, suas orações sejam atendidas, pois tu és o Deus provedor, o Deus que tudo pode. Em nome de Jesus. Assim eu te glorifico, meu Deus e meu Pai. Assim eu te glorifico, meu Deus e meu Senhor Jesus, Senhor absoluto meu e meu Salvador. Yeshua, oh glória. E assim te glorifico, amigo divino, precioso Espírito Santo. Meu guia, meu intercessor, meu mediador. O Deus que habita em mim, que move o querer, o agir, o efetuar e a vontade de Deus. Amém. Aleluia. Finalizei aí com uma oração, os princípios básicos da oração. Finalizando em nome de Jesus. Não é em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. É em nome de Jesus, dando honra e glória ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. É o que diz Colossenses 3, 16, 17. E tudo que for fazer, seja por obras ou por ações, faça em nome de Jesus, dando assim honra e glória a Deus Pai.